começou o canal Despertando com Deus, quero dizer para você que você veio ao lugar certo. O canal foi criado para levar até você uma mensagem de fé e de esperança. E hoje nós vamos tratar de um tema muito relevante para os nossos dias: como lidar com o medo. Viaje junto comigo nessa história. O tema de hoje, vamos falar sobre o medo. Mas como lidar com esse sentimento? Como se livrar desse sentimento? Mas antes de entrarmos neste assunto, eu quero falar a vida de um personagem, o qual eu admiro muito, acho fantástico, que é o Pedro, o discípulo Pedro, um dos discípulos de Jesus. Aconteceu que num dia, eles estavam dentro do barco. E naquele dia, avistaram no mar um homem andando sobre as águas. O que você diria se você visse alguém andando sobre as águas? Você ia achar certamente algo assustador. Foi exatamente o que eles acharam. Mas Pedro perguntou quem é, e todos achavam que era um fantasma. E todos perguntaram assustado quem é, e Jesus disse: sou eu, não temas. E Pedro disse então: se és tu mesmo, manda ir ter contigo. E Jesus disse: então venha. E Pedro lançou-se naquelas águas profundas, mas não afundou, porque o seu olhar estava em Jesus, e ele começou a caminhar em direção a Jesus. Mas teve um momento, meus amados, na vida de Pedro, em que ele afundou, porque ele começou a olhar para as ondas e tirou o olhar de Jesus. E naquele momento Pedro afundou. Vamos dar início ao nosso tema. Esse texto está no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 28, 29, 30 em diante, vocês vão poder conferir, tá bom? Mas hoje, como já falei, vamos falar um pouco sobre o medo. O que verdadeiramente é o medo? Por que sentimos medo? O medo é uma característica normal, é uma característica comum na vida de todo ser humano. A maioria das pessoas tem medo ou já passou por esse processo de medo alguma vez na vida. E há vários tipos de medo. Há pessoas que têm medo de inseto, há pessoas que têm medo de altura, há pessoas que têm medo de dirigir, no meu caso. Há pessoas que têm medo de fracassar em algo na vida. Há pessoas até mesmo que têm medo da morte. Esse é um tipo de medo que, se você perguntar a maioria das pessoas, elas vão responder: sim, claro que eu tenho medo da morte. Mesmo porque, meus amados, nós nascemos com uma eternidade em nosso coração. Nós não fomos criados para morrer. É uma consequência do pecado. Mas o medo não é totalmente ruim. Há benefícios no medo. Mas como assim, Mara? Sim, há benefícios no medo. Quer ver o seguinte? Se você está passando em um momento em algum determinado local e de repente surge um tiroteio, você vai se lançar no meio das balas ou você vai correr? Certamente o natural do ser humano é se distanciar daquilo que lhe causa aflição, não é verdade? Outra situação: eu não sei nadar. Talvez eu esteja falando para alguém aqui também que não sabe nadar. Você vai se lançar em águas profundas, perdão. Você vai se lançar em águas profundas se você não sabe nadar? Não. Então, esse é um tipo de medo benéfico, porque esse tipo de medo, ele nos protege, tá, de algum tipo de perigo iminente naquele momento. Então, nós tentamos nos afastar o máximo possível daquele problema, daquela situação qual me aflige. Esse tipo de medo é bom. Mas também existe aquele medo que é maléfico. É aquele medo que eu tenho em excesso. Eu tenho medo de tudo. Há pessoas que não saem de casa. Talvez eu esteja falando agora para alguém que tem medo até de colocar os pés na rua, porque tem medo de tudo. Tudo lhe causa aflição, tudo lhe causa medo. Esse tipo de medo em excesso pode atrapalhar a nossa dinâmica da vida.
Então, nesse caso, nessa situação, o ideal é procurar um tratamento, é procurar um especialista, fazer uma terapia, um psicólogo, para que seja tratado esse tipo de situação. Porque não é normal alguém sentir medo em excesso ao ponto de atrapalhar o seu desenvolvimento na vida. Mas não poderia deixar de passar para vocês neste vídeo, tá? Algumas dicas de como a gente pode estar trabalhando isso, lidando com isso, porque o medo existe. Talvez eu esteja falando para alguém que não tem medo de nada, mas talvez eu esteja falando para um público que tem medo de tudo. Mas então o que é que eu posso fazer? Eu pontuei 5 pontos aqui que nós podemos estar tratando, tá? E eu estou tentando assim trabalhar também comigo algumas áreas da minha vida, porque eu também tenho medo de algumas coisas, tá? E o primeiro ponto é: sinta medo e faça assim mesmo. Mas aí você pode se perguntar, mas como eu vou sentir medo e vou fazer assim mesmo? Claro, gente, preste atenção, temos que encarar os desafios da vida. Nós vamos passar a vida tendo que encarar desafios. A vida em si já é um desafio, então eu preciso me lançar em algo novo para descobrir o que tem atrás do muro. Atrás daquele muro pode ter algo muito interessante para mim e eu estou deixando de ir buscar porque eu tenho medo. O segundo ponto, é muito interessante isso aqui, tá, gente? As falhas são bem-vindas. Epa, falha é bem-vinda? Sim! O próprio Jesus disse que nós não somos perfeitos. Que nós não somos perfeitos. Jesus olha para o mundo hoje, ele não vê perfeição nas pessoas, mas ainda assim existem pessoas que relutam contra isso e querem ser perfeitos, buscam a perfeição, são os chamados perfeccionistas, né? Que não querem errar e que isso atrapalha, porque existe o medo de errar e atrapalha em seu desenvolvimento. Então, não tenha medo das falhas. Não tentar, gente, não tentar já é falhar. Quando eu não tento, eu já estou falhando. Quando eu não tento, eu já estou fracassando. Terceiro ponto. Concentre-se, preste atenção, concentre-se na sua linguagem interna. Pense, a maioria das vezes, quando você tenta fazer algo, você ouve essa voz, tipo, não vai dar certo. Aí você começa a focar nisso. Eu não vou conseguir. Ai, meu Deus, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. E de tanto você falar isso, você acaba não conseguindo, porque você internalizou algo. Você colocou algo na sua mente de que você não ia conseguir. E você não vai conseguir mesmo, porque você já disse para você mesma e para você mesmo que você não vai conseguir e ponto final. Então, comece a falar diferente, comece a internalizar dentro de você ao contrário. Eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou vencer, eu tenho potencial. Pensamentos positivos geram coisas positivas, tá? E o quinto ponto é: saia, desafie, saia da sua zona de conforto, desafie a si mesmo. Tem pessoas, quer ver um exemplo, que passam uma década dentro de uma empresa, um determinado trabalho, um determinado local de trabalho. Ela só sabe fazer aquilo. Ela não sabe fazer mais nada na vida porque ela não buscou nesses 10 anos algo a mais. Não se especializou em algo, não procurou fazer uma faculdade, se formar em algo, porque para ela aquilo ali está bom demais. Aquela empresa lhe dá benefícios, então por que eu vou sair daqui e buscar outra coisa? Mas fiquem ligados. Aquela empresa que te dá benefícios, um dia, mais cedo ou mais tarde, você pode passar uma década. A gente está um pouco de calor aqui, tá? Eu estou em Belz, então a cidade é um pouco quente, o verão nem chegou ainda, mas vamos voltar para o tema. Aquela pessoa, ela começa a sentir medo de perder aquele emprego, porque a sua zona de conforto é aquela ali. Mas no dia que ela perder aquele emprego, porque lembra, na vida nós perdemos e ganhamos, quem entra na vida entra para jogar.
ou ganhar ou perder. No dia que ela perder aquele determinado emprego que lhe dá renda, lhe dá sustento, ela não vai saber mais fazer nada na vida, porque a zona de conforto dela era aquilo ali. E ela acaba não crescendo. Porque quem tem medo de sair da sua zona de conforto não cresce, não se desenvolve na vida, tá? Então eu espero que vocês tenham entendido esses 5 pontos. Não sinta medo, se jogue. As falhas, elas são bem-vindas, porque elas vão fazer você crescer, vão fazer você corrigir naquilo que você falhou. Não é porque você falhou que você vai desistir. Temos que encarar os desafios da vida. E para finalizar, eu volto um pouco na história de Pedro. Prestou atenção? Se você já leu aí em sua casa, você prestou atenção o que aconteceu com Pedro? Pedro, ele se lançou nas águas. Naquele momento ele não teve medo. Ele foi e simplesmente ele se lançou, porque ele sabia que existia uma segurança que era Jesus. Mas, ao final, ele acabou fracassando. Porque ele tirou o olhar de Cristo e colocou o olhar nos problemas. Pense bem, quando você olha para os seus objetivos, você olha para cima. Você olha sempre para cima, focando em frente, seguindo. Mas quando você começa a olhar para os problemas que surgiram no meio do caminho, no meio do processo, você começa a olhar para baixo. Você começa a olhar para as ondas. E isso faz com que você desista. Que nós possamos aprender a não desistir dos nossos objetivos. Medo é algo natural na vida do ser humano, mas ele não pode atrapalhar o nosso desenvolvimento, a nossa caminhada, a nossa dinâmica de vida. Se isso está acontecendo, se você não está conseguindo desenvolver-se na vida por conta do medo, então é hora de procurar um tratamento, um psicólogo, alguém que possa te ajudar. Para isso existem especialistas, tá, gente? Eu espero ter ajudado, tá? Eu queria dar mais dicas aqui, mas por conta do tempo, mas que Deus possa te abençoar grandemente e tenho certeza que você vai conseguir se libertar desse sentimento que está assim travando você de desenvolver-se nessa vida. Desejo a todos um ótimo fim de semana e espero revê-los novamente aqui em mais um Despertando com Deus. Um beijo a todos e até a próxima. Mais um aviso rápido. Eu estou falando com você mesmo, que ainda não se inscreveu aqui no canal Despertando com Deus, corre lá rapidinho, inscreva-se, acione o sininho, dê seu like e fique por dentro das novas postagens. Um abraço e até mais.